Seu nome completo? José Alberto Pereira, mais conhecido como Sheik. Isso já posso até acrescentar um parênteses. Eu ganhei meu título de Sheik no primeiro dia de aula, que foi Sociologia, com o Claudião. E aí ele dividiu a sala para medir lideranças. Quando terminou o exercício, eu e 6 mulheres. Aí uma delas, a Vinchon, falou, não, aqui você é o único homem no grupo, então você vai ter que ter um título, você vai ser o Sheik, primeiro dia de aula. E pá. Fui para a cidade de Santos lá com o Gabriel Tranjan e fiz uma viagem no Besnar para o Sul, uma viagem de pesquisa. Aí voltei, Tranjan deu uma página, assinei José Alberto Pereira. Aí revolta na redação, contratar alguém novo e ninguém sabe quem é? Aí o Tranjan me chamou e disse, esquece seu nome, você é Sheik e pronto. E pronto, ficou Sheik. Mas aí quando assinava, você assinava. Sheik. Assinei José Alberto, ninguém sabia quem era. Aí o Tranjan, era o editor, disse, esquece seu nome, você agora assina Sheik. Mas era só Sheik? Sheik, ó Sheik. Mais que um nome, uma marca. Ô Sheik, qual que é a primeira coisa que lhe vem à cabeça quando você ouve ou lê Jornal Cidade de Santos? Olha, vem uma instituição diferente, né? Era um jornal como todos os jornais, com as suas saídas diárias, suas dores, alegrias, mas ali tinha um clima diferente, tinha um clima de humanidade, né? Era todo mundo muito maluco, né? Mas éramos, assim, vivíamos em parcerias, um ajudava o outro permanentemente. Isso é o Cidade de Santos na minha memória. E como é que você foi parar lá? Você foi convidado ou você foi lá bater na porta pedir emprego? A minha vida tem umas coisas estranhas. Eu já estava desistindo de trabalhar em jornal, estava em São Paulo, trabalhando num videoclube e tal, e de repente alguém disse, tinha uma vaga, que era do Aquil, do Porto, e alguém decidiu que essa vaga era minha. Eu não. Porto Comércio Exterior. Porto eu atracava navios, atracava porque eu fui marinheiro, servi na Marinha de Guerra. E alguém disse, não, é você mesmo. E tive que ir lá trabalhar. E o Aquil me treinou uma semana, depois eu comecei a entender, fui atrás de pessoas que não estão mais entre a gente, mas que marcaram muito a história da cidade, do jornal, o Zé Rodrigues, pai da Flavinha. Foi um cara super bacana, me orientou, me deu os primeiros passos e eu fiquei lá por quase um ano. Mas antes disso eu saí e voltei. Como é que era a sua rotina? O que você fazia exatamente? Como é que você chegava lá? Você que sugeria as pautas? Como é que era a sua rotina? Tinha uma pauta deixada pelo editor, porque eu chegava às 7 da manhã para fazer o Porto acordar cedo. Então, mas o Aquil criou uma rotina boa, a gente tinha aonde se abastecer de informação, o CASEX, que era um órgão do governo federal que tratava de exportação, editava umas revistas maravilhosas. E às 7 da manhã pegava o carro e ia para o cais com alguma orientação, mas no caminho a gente ia encontrando as coisas que podiam ser interessantes, né? Eu era neófito, como sou até hoje, e para mim era uma rotina muito pesada, porque eu tinha uma página de 210 toques para mim todo dia que eu tinha que encher aquilo com notícia ou sem notícia. Mas eu fui sendo criativo, pedindo ajuda para aqui, ajuda para ali, cumpri minha tarefa até a hora de ser dispensado. E eu queria que você falasse um pouco sobre o clima da redação. Muitas pessoas com quem eu conversei dizem que assim, tinha muita brincadeira, tinha muito barulho, telefone tocando, o pessoal fumando o tempo todo. Qual é a recordação que você tem daquela época? Isso era outros tempos, isso é o que dá saudade. É como ler jornal no tablet agora, né? Não tem o cheirinho do papel. A redação era isso. Eu tive um colega de classe que encontrei ele 6 meses depois. Ele disse: desisti disso, você contador. Eu falei, mas por quê, porra? Ele disse,
Aquele barulho de máquina batendo é insuportável. Eu não aguento aquilo e saí, abandonou. Mas esse era o clima do jornal, né? Você não tinha que ter um ouvido seletivo para você pensar no que você estava fazendo e administrar o ruído atrás. Um gritava, outro fazia piada e tal. Tinha vida. E o cigarro, como se lembrou bem, era uma marca das mesas, né? Cada mesa tinha seu cinzeiro lá. Fumar é uma coisa que não incomodava. Eu sempre fumei um pouco cigarro, mas eu de vez em quando até fumava um charutinho na redação. Era normal, fazer fumaça era do jogo, né? Tá aí. Você falou sobre a relação de amizade entre os colegas. Me falaram também que depois de fechar o jornal, o pessoal continuava junto, ia pro bar, ia na casa do outro, né? Era isso mesmo. Nisso eu participei pouco, porque minha vida se transferiu para São Paulo quando o jornal fechou, eu já voltei para São Paulo, né? Então, teve alguns encontros, o último deles que eu me lembro foi no bar do Zé Rodrigues, depois não tivemos mais. Aí também tem muita gente já subindo, né? Esquecer, né? Nasceu minha filha logo depois, eu fui para a Antártica com uma mulher grávida, de gravidez de risco, mas todo mundo dizia, você tem que ir. O burocrata do Banco Central disse, você tem, porque o editor achava que eu não devia ir, porque pinguim não lê jornal, foram as palavras dele. Então, vamos falar sobre isso. Então, e eu fui, né, com todos esses riscos, mas na volta foi outra vida, outro período da minha vida mais rico, graças a Deus. Então, eu queria que você contasse essa história, acho que é a melhor história que eu já ouvi de jornalismo da minha vida. Não, Como é que foi? Como é que foi? Você recebeu um convite para ir para a Antártica? Não, eu fui para o Porto, devo isso ao Aquil, né? O Aquil me deu esse presente, né? E o Porto era uma visita diária e acabei ficando amigo da tripulação, o comandante Valdir, o imediato Guedes, do Besnard. Eu ia sempre lá ver uma pauta nova, se estava chegando pesquisa da USP para acontecer, e fui estabelecendo um relacionamento aí com eles. Fizemos 2 viagens de pesquisa, uma para Tramandaí, no Rio Grande do Sul, onde eu aprendi a vomitar com naturalidade, né? E outra para mais perto, Ubatuba, mas estava sempre por ali. Aí veio a viagem antártica, que era anual. E o comandante disse, olha, normalmente vai um jornalista, você não quer ir? Aí fui lá, conversei com o editor, que era o Tranjão, um cara moderno pra cacete, falou, porra, isso é um presente dos céus. No ano anterior, tinha ido da Folha, que era o Ulisses Capozoli, que até hoje é uma referência do jornalismo científico. Aí fui lá conversar com ele me deu umas dicas, ele fez a viagem redonda, né? Ele foi e voltou, fez completo o período do verão inteiro. A ideia era ir um pedacinho só, como de fato aconteceu. E aí o comandante fez o convite, nós demos entrada nos órgãos de Brasília e tal, arrumaram a nossa vaga e a do fotógrafo, né? Mas na véspera da viagem, ali chegando a hora, mudou o editor, o Tranjan pediu para ir embora. E trocaram o editor novo disse que eu não iria, porque Pinguim não lê jornal, como eu já falei. Mas aí começa a conversar com aí minha mulher, devo isso a ela também. Eu falei, olha, tem isso, mas é quase certeza que na volta estarei desempregado. Ela disse, por isso não é problema, você tem que ir, porque eu não quero viver o resto da minha vida com você dizendo, não fui porque você estava grávida. Isso até hoje mexe. E lá fui eu, né? Com ela, barriga. Você pediu demissão ou não, eu fui. O editor disse que eu não ia. Eu fui no Banco Central, o cara disse, você tem que ir, liberou que você tinha que comprar uns dólares. O cara liberou os dólares, tudo em cima da hora, assim, porque faltava horas para sair. E de manhã, nos apresentamos no jornal, eu e o Itamar pegou a mala dele, eu peguei minha caderneta e fui para o navio. E
mandaram um repórter cobrir a saída do navio. E o repórter voltou e botou: o Cidade de Santos está mandando uma dupla, aí disse que teve um surto lá, rasgaram a pau, a lauda. E fomos embora por nossa conta. E eu acertei em São Paulo, com o Ulisses, com a ajuda do Ulisses, para eu mandar uma matéria para a Folha, diariamente, via rádio, um negócio sacrificado. E aí a primeira matéria foi interessante, que foi a minha demissão no meio do Atlântico. Eu liguei, era um serviço precário pra cacete, e atendeu a Patrícia Trovão, que fazia a escuta em São Paulo. Patrícia e tal, posso mandar minha matéria? Ela falou: olha, achei que tem uma coisa para te falar, né? Eu falei: já sei, não precisa falar. Fui demitido. Ela falou: pois é, que chato. Eu falei: não, faz parte do processo. Obrigado aí pela força e tal, e comuniquei no navio: estou demitido, né? Aí fui, fiz a viagem, Ponta Arenas e tal, fomos lá na base, visitamos a base chinesa, poucos até aquele tempo tinha visitado a base chinesa, porque tinha a bordo um meteorologista fantástico, graças a Deus está vivo ainda, o Rubens Junqueira Vilela. Esse cara tem a história do Programa Antártico Brasileiro no DNA dele, e ele falava 10 línguas e tal. Pegamos um bote, fomos na base, era proibido, mas não era proibido, nós entramos na base e acabamos sendo recebidos lá pelo chefe da base, foi gentil, nos deu as balinhas, que foi uma surpresa, porque a balinha chinesa, as figurinhas eram do Walt Disney. Me chamou a atenção. Falei: caraca, né? Tomamos um chá e pegamos o avião e viemos embora. Né? Voltamos de avião. Somos de navio, voltamos de avião. E aí cheguei, no dia seguinte, fui me apresentar no jornal e fui comunicado que eu estava demitido. E eu falei: eu só tenho uma pergunta. Aliás, estava com a minha boina de Guevara e um charuto. O editor não mandou eu sentar, eu falei: dá licença, vou sentar, e sentei. Só deboche, não tinha mais. Aí, falei: não, mas que você está demitido? Não, que eu estou demitido eu sei, eu quero saber a data. Como a data? Você está no dia que você saiu daqui. Tá bom, isso é outra discussão. E aí encerrei minha vida no Cidade de Santos com esse episódio. E aí eu acho que eu fui o segundo, porque o primeiro demitido nessa nova fase, que foi a fase do fim, né, tudo aquilo de humanidade que a gente tinha, de repente deu uma implodida. O Oswaldinho foi o primeiro, eu fui o segundo demitido nesse... Teve um episódio específico do Oswaldo? O Oswaldo fazia a coluna de política, claro, e aí a história, né, é que começou a vir o amigo do amigo: olha, põe aí, aí o Oswaldinho disse: aqui não, aqui quem manda sou eu e tal, então tá demitido, Foi assim, digamos, foi uma rebelião. O Tranjan é um capítulo no Cidade de Santos que deve ser lembrado permanentemente. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse período que o jornal foi comandado pelo Gabriel Tranjan. Eu fui um pouco responsável por isso também. Dá uma interrompidinha. Queria que você falasse da época que o Cidade era comandado pelo Gabriel Tranjan. Então, foi isso. As boas coincidências da minha vida. Esse foi um período que eu ganhei muito na vida, em amigos e tudo. E tudo assim, obras do acaso. Eu, num certo sentido, eu me sinto seguro de dizer que eu contribuí para a vida do Gabriel Tranjan. Por quê? Por um acidente, comentei ali antes. Eu fui contratado para cobrir o lugar do Aquio. Entreguei meus documentos, porque disseram que eu ia ser registrado. Uma semana, 2 semanas, e toda semana eu tinha um cuidado de fazer uma avaliação da página. Olha, chefe, tá bom assim? Não, tá ótimo. Posso mudar aqui? Pode mudar. Eu tinha liberdade total e me esforcei para que a coisa substituir o Aquio. Não era simples, né? O Aquio sabia o porto de cós salteado. Bom, passados 45 dias, eu sou chamado na sala do chefe para dizer que o seu Frias me demitiu. Falei: nossa, o seu Frias me conhece? Não, ele viu seu currículo e não gostou. Falei: mas como assim?
Não, aí ele falou para me demitir. Simples assim. Fui lá, fui no comercial, que tinha, meu amigo do comercial tinha acesso ao Frias e pedi um perfil do seu Frias. Não, seu Frias é assim, seu Frias sabe, um cara olho no olho, tem. Peguei um buzunca e fui lá. Me apresentei para a dona Verinha, disse, eu quero falar com o seu Frias. Ela disse, como quer falar com o seu Frias? Quem é você? Eu falei, não, eu sou o Sheik. Aí contei para ela. Falei, olha, eu estou começando na vida profissional, faço um esforço tremendo para que as coisas aconteçam direito, e de repente me disseram que o seu Frias, que eu não conheço, me demitiu. Então, se isso aconteceu, eu estou aqui num momento de decisão, se eu continuo nessa vida profissional ou se eu mudo de profissão. Aguarde aí, seu Frias me deixou esperando 1h30, mas era a hora do fechamento, eu também estava no horário errado. Aí ele ainda foi muito gentil, disse, não, tal. Aí eu contei a história, e ele repetiu o que eu tinha dito. Mas eu nem te conheço. Eu também acho. Saiu da sala, voltou 10 minutos depois e disse, olha, o seu chefe disse que você é um mau profissional. Olha, é interessante, porque toda semana ele dizia que eu era um ótimo profissional. Isso, na verdade, ele disse que você é muito ruim. Eu falei, seu Frias, aí é uma coisa que eu não tenho controle, né? A espécie humana mente, né? E nesse caso não sou eu que estou mentindo. Volte lá que o emprego é seu. E eu voltei no dia seguinte, me apresentei, continuei a minha rotininha ali e tal. Passou uns 20 dias, acho que não deu um mês, apareceu esse santo Gabriel, São Gabriel. Para nós foi um santo. Era super moderno, santista, conhecia a cidade com uma palma da mão. Renovou, inovou o jornal, mudou a cara do jornal. O jornal começou a crescer e aí as pessoas passaram a ter esse clima de participação, de alegria. Você via o sorriso no rosto das pessoas, porque o Gabriel estava ali o tempo inteiro perguntando e tal. Chegou um momento que um dia eu fui para ele e falei, essa matéria eu não vou entregar, eu não consigo entregar. Ele era psicólogo, pai, era tudo. Ele disse, senta aí, olha, eu vou te contar uma história. Fulano de tal, jornalista assim, teve a mesma crise que você e tal, foi para a página de polícia, que é um lugar bom para treinar e tal, mas você não tem prazo para entregar mais a matéria. Você entregue quando você quiser. Eu estava bloqueado. Aí saí da sala dele, fui na biblioteca e entreguei a matéria. E aí ele fez umas mudanças, eu saí do Porto, fui para sindicato, né? Fazer dupla com o Isaltino, o mestre dos sindicatos, não sei se você chegou a conhecer, o velho Isaltino, e o Leomil era o subeditor. E ali viramos uma dupla pasqualina do nosso lado direito, dando risada das nossas bobagens, né? Eu e o Leomil o resmungão. E o Gabriel... Pá. Aí veio a entrevista do Maluf. Como é que foi esse dia? Foi o dia seguinte e todos nós nos divertimos, porque o Ricardão encarou o Malufão e ficou aquele diálogo que está aí nos anais da cidade. E aí isso aí já é história que conta que o Caldeiras veio no jornal, deu um esporro, que aquilo não era jornalismo, que o Maluf reclamou, e passou mais ali uns dias, 15, 20 dias, o Tranjan pegou o boné e foi embora, e aí retrocedemos no tempo. E aí começou... Você estava na redação nesse dia que o Maluf foi? Não estava no Porto. A vida era o Porto, eu caminhava as pedras do cais, eu conhecia todas já, seguindo a trilha do Akira, do Akil, né? Mas aí você vê, eu estava viajando nessa saída do Tranjan, estava voltando da viagem, quando eu voltei já era... Aliás, quando eu fui já era o novo editor, foi ele que a viagem acertei com o Tranjan. E o Tranjan saiu ali nas vésperas de eu embarcar, que o editor disse, não, vocês não vão, porque Pinguim não lê jornal. Tá bom. Aí fomos, deu Itamar. Foi um belo trabalho, mas as fotos o Itamar perdeu. Como assim? Itamar fez uns 30 filmes lá. Devia ter fotos belíssimas. E aí é um capítulo à parte e é pessoal, mas eu vou contar.
O Itamar era o casamenteiro. Naquela fase que ele estava casado com a moça, eu consegui um espaço na revista Manchete e marquei com o editor da Manchete para levar o material lá, que ia ser uma matéria de foto com um pouquinho de texto indicativo. 6 horas da manhã passei na casa do Itamar e disse, não vou mais. Aí, como não vai mais, caraca? O cara tá esperando. Né? Não, não vou mais. Minha mulher brigou comigo e jogou fora todos os negativos. Falei, não é possível. Aí fui para São Paulo, passei na redação da Manchete, falei, infelizmente não tem matéria mais. Passou anos, encontrei a mulher dele, já separada dele, num carnaval, e ela disse, as fotos estão lindíssimas. Ela disse que guardou os slides. E o Itamar morreu, eu não sei se esses slides... Há quem diga que os slides ainda existem. Da Antártica. Da Antártica. E para dizer que eu não publiquei nada, eu publiquei uma matéria no Jornal do Porto com uma foto que eu tinha feito, minha máquina travou. Tinha uma foto e meia de uma foca, e foi o que eu usei para o Jornal do Porto, e fiz uma satírica para o Papagaio, que o Ricardo, né? Não sei se você conheceu, o Papagaio era um jornal alternativo que tinha em Santos, que era espetacular, era na linha do Pasquim. Ô, Jacaré. Jacaré, né? Papagaio. Pô, o Ricardo morreu esses dias. Hein? É mesmo, cara? Putz. Eu acho que... Hoje é sábado, né? Acho que ele morreu na quinta. Caracoles. Porra, que pena. Agora que eu não vou ver mais minha matéria. Porque eu perdi a minha cópia e ele disse, não, Sheik, eu tenho o arquivo inteiro lá, eu vou te procurar, mas quem sabe agora até apareça. E a matéria ficou muito boa, porque eu me libertei para escrever aquilo. E foi um sucesso total, mas a da Manchete foi para o espaço. O Itamarzinho e suas mulheres era complicado. O período do Tranjan foi muito curto, na verdade. Foi meses ali, né? Acho que não deu 10 meses, 11 meses. Você vê a Cristina Guedes, essa repórter de TV que ela se tornou, foi graças a essas mudanças que o Tranjan promoveu. Quando o jornal entrou em choque, né? Foi um choque de cultura, as avessas, né? Estamos num choque de cultura para frente e de repente sofreu um choque de cultura para trás. E aí as pessoas começaram a sair, a Cristina foi para a Record, mudou a vida da Cristina. Cada um procurou um caminho para continuar a felicidade que foi esses 10 meses aí, foram, acho que, muita felicidade. Eu duvido que tenha alguém que tenha uma queixa do período do Tranjan. Tranjan era um humanista, assim, que, como todo humanista, sobe mais cedo, né, pô? E aí resultaram em boas matérias memoráveis. Queria que você contasse algumas matérias, lembrasse algumas matérias, não uma pessoa que você tenha feito, mas outros colegas tenham feito. Não, tem a minha referência, meu ídolo, meu modelo era o Ricardão, Ricardo Marques, né? O Ricardão era um sujeito, assim, de uma escrita perfeita e uma capacidade de transformar a informação em coisas boas de ser lida e tal. Então, do Ricardo tem essas duas que foram marcantes. A do Maluf e a da célebre reunião, da reunião secreta lá da Câmara, que ele fez um acordo com alguém, gravou a reunião e no dia seguinte transcreveu a reunião, a cidade quase explodiu. E, num certo sentido, explodiu, porque as sessões secretas foram proibidas. Acabou, não tinha mais. Mas tem aí, alguém deve ter esse arquivo, é muito interessante. O vereador dizendo, eu estou com a 12 no porta-mala, comigo não tem acorde, eu detono e tal. E o Ricardão, com aquela simplicidade dele, que você encontrava o Ricardão, era um sujeito simplíssimo. Eu encontrei ele faz uns 2 anos em São Paulo. E se deu super bem com o Gabriel também, por conta do Gabriel foi embora para São Paulo. Foi para pequenas empresas, grandes negócios, hoje está numa editora lá de São Paulo. Mas as mudanças de vida que uma pessoa causa, né? O Gabriel foi isso, foi um... Mas histórias tem 1000. O Mauri e o Marx lá, o Ricardão,
Eles dois puxavam a corda, eles tinham uma capacidade, tinham ótimas fontes, né? Mauri, com aquela loucura dos anos de chumbo, ele tinha fonte dentro da capitania dos portos, no auge da ditadura, né? E era um cara que não misturava as coisas, né? Ele tinha a posição política dele e tal, mas o trabalho profissional era certeiro ali, não tinha risco para ele, porque ele tinha segurança no que fazia. Como é que é a história do leite? Do leite, essa história eu não vivi lá na época, mas era um dos ícones da redação, a história da importação de um fertilizante, um produto químico, num navio lotado daquilo, com outro destino, que era contrabando mesmo, e o bebê diabo, nosso querido Edson e o Oswaldinho, descobriram, claro, e começaram a pesquisar e começaram a dar notícia, e apareceu na redação para falar com o editor, para reclamar, o dono da carga lá, o representante da carga, que aquilo era um produto químico. Estavam fazendo uma campanha errada, porque o cara não tinha um imposto diferenciado lá. Aí tá bom, aí chama os repórteres aí. Então, olha, ele está dizendo que não é isso, aí eles puxaram um pacotinho do produto químico no bolso, pegaram um copo d'água, então é químico, é químico, é químico. Dissolveram o químico e tomaram o copinho de leite deles. Isso para mim é leite. Aí o cara levantou e foi embora, não tinha mais o que discutir. Né? Outra marcante, essa foi da minha época, foi a primeira vez que eu vi um navio ser pirateado no porto. Primeira e única, não vi duas histórias. O navio Comandante Belgrano, um navio de 220 metros, carregado de feijão, e o cara da agricultura que fazia a contagem no porto, disse, esse navio está contaminado, a carga está contaminada, e aí foi a história estranha. Até outro dia descobri que tem um cara daqui, pena que ele não está aí, que ele era parente de alguém que era o segurador da carga. Procurou a gente na redação para fazer a denúncia que a carga estava contaminada. Mas qual era o problema? Qual era o problema? Que o seguro, ele era o dono da carga, ele não queria descarregar porque a carga estava contaminada. Mas o seguro não queria garantir a carga. Imbróglio. Eu sei que tinha um repórter de manhã no fórum e eu à tarde no porto. Aliás, eu de manhã no porto e o cara no fórum à tarde, o Zé Lousada acompanhando no fórum. E está contaminada, não está contaminada. Aí fiquei amigo lá do senhorzinho da agricultura, aí ele virou minha fonte, foi me informando e tal. Eu disse, não, aprendi tudo sobre aflatoxina. Nós que gostamos do amendoinzinho precisamos ter cuidado. E porque o navio bateu nos grandes lagos no Canadá e entrou água. E ele ficou parado meses para fazer o reparo. E a carga lá dentro pegou umidade e tal. Então, tecnicamente, a carga estava comprometida mesmo. E aí o que fazer? Onde vai pôr essa carga? Põe aqui. O navio ficou ali em frente à alfândega uma temporada. De repente, por problemas de logística e tal, e movimento do porto, o navio ficou aqui, no largo. E um sábado à tarde, o meu amigo da Ministério da Agricultura me ligou e disse, Sheik, sabe o capitão Belgrano? Falei, sei, e aí, novidade? Tenho. Fugiu. Não fugiu, porra. Aí liguei para a capitania. Não, sim, tal. Aí, na segunda-feira, fomos apurar e entender o processo. Tinha uma tripulação, veio uma tripulação do leste europeu, se apresentou na Polícia Federal, entregaram o passaporte, assumiram o navio. No primeiro fim de semana... Aí eu falei, e esse navio vai para onde? Ele disse, vai para um porto da África, eles descarregam em algum lugar, perdido não será, alguém vai ganhar dinheiro ainda com isso. E nunca mais falou no Belgrano. Essa foi a minha top.
Ô Sheik, o jornal, a redação era em Santos, mas... A redação era em Santos, mas a produção final era em São Paulo. Você Então, acha que isso aí acabou contribuindo para o final do Cidade de Santos, essa dificuldade operacional? não, porque o mundo já, os computadores já tinham chegado, né? A redação, o Frias, quando assumiu o jornal, que botou o Tranjan, ele assumiu um compromisso econômico, de modernização e tal. Então, a redação do Cidade, não os jornalistas, mas tinha um grupo técnico para digitar matéria para já subir mais direto e tal. Ainda subia uma parte no malote, que o cara ia de ônibus, levava lá na oficina da Folha, né? E aí tem histórias que eu não vivi nenhuma, mas tem umas boas, que lá em cima os caras para sacanear trocavam título. Então tinha uma coluna do Fernando Allende, se encontrar ele tem boas histórias. Fernando Allende fazia coluna social e conta que chegou lá a matéria no dia que foi publicado, estava lá do general. Imagina, no auge da ditadura, o general pega o jornal para ler de manhã e está lá, o general da banda fulano de tal, esporro geral. A outra, que também não tenho elementos para dizer é verdadeiro ou não, tem que ser apurado, é que o Caldeira criou a cidade de Santos para fazer oposição ao Carvalhinho, que foi prefeito e era o cacique da cidade. E aí, sempre que podia, se sacaneava. E armaram um circo na zona noroeste. E aí a manchete foi: Carvalhinho arma circo na zona noroeste e tal. Era confusão. Palhaço Carvalhinho. Palhaço Carvalhinho. É. Então tinha todas essas histórias do jornal mudar entre o pé da serra e o alto da serra. Ele sofria algumas metamorfoses, mas a Hilda, que era chefe de redação, talvez lembre mais dessas histórias do que eu, com certeza. A Hilda teve nos primórdios, foi chefe de redação e tal. Tem mais história, que estava na direção praticamente. Como é que era a repercussão do jornal na cidade? Então, o jornal tinha um público próprio, que era digamos assim, o popular, o estivador, né? Esse era o jornal da massa, né? Você ia para o Cais de Manhã, lá você tinha o maior prazer, lá. O cara estava com Cidade de Santos no bolso. Era o jornal dessa turma, o jornal do sindicato e etc, né? A gente estava junto do povo, tinha essa particularidade. Era um jornal popular que o Tranjan deu uma cara lindíssima, ele ficou com cara de jornal da tarde, assim, né? Mas o conteúdo tal, o nosso público não era fiel, não tinha... E você, quando ia cobrir, fazer as coberturas, você sentia essa... Ah, não, poxa, é de cidade, né? O cara tinha uma intimidade ali com o cara do cidade, que não tinha com o colega do outro lado. Era da mesma turma. Claro, a gente toma cachaça junto, né? Aquela história, né? Isso não tinha dúvida, isso era o jornal do povo mesmo. O Sheik, para a gente encerrar, quais os principais ensinamentos que essa tua passagem pela cidade você conseguiu levar para o resto da sua vida profissional? Olha, primeira coisa, que foi o básico, não minta. A verdade liberta. Não sou religioso praticante, mas isso eu levei, quer dizer, foi a minha primeira... Quando eu tive aquele choque de me sentir sacaneado, vilipendiado e tal, eu falei, não, eu vou lá em cima e vou falar com ele, e falei. Ele me recebeu e me ouviu. E era verdade, não tinha mentira naquilo, né? Então, isso para mim, o nego disse, porra, mas não, fale, aconteceu assim, conte assim, né? E esse compromisso desse jornal ser popular, as pessoas respeitam a gente quando sabe que o resultado que está ali é o resultado que faz parte da vida dele. Eu fazia Porto, o presidente da CODES, de vez em quando, ficava bravo comigo, porque eu meio que levava a reivindicação do cara que estava lá numa guarita na Alemoa. Ele dizia, há 3 meses que chove aqui dentro. Aí tinha uma coletiva mensal lá do presidente do Porto,
E eu chegava lá e um dia ele foi até meio mal criado. Eu falei, olha, tem lá, Taguaritas, tá assim, como é que eu vou saber de tudo? Não, estou contando para o senhor, né? Aí ele falou, daqui a pouco você quer que eu saiba até onde está a sua mãe. O cara foi grosseiro. Eu falei, da minha mãe cuido eu, tá? Não se preocupe. Mas tem essa relação, a gente interagia com o nosso leitor direto, né? O portuário, o estivador e tal, era nossa gente, né? E o Tranjan era muito sensível a isso, né? O Tranjan captava isso, né? E do ponto de vista pessoal, o que te transformou trabalhar na cidade de Santos? Olha, mudou minha vida, né? Do ponto de vista pessoal é isso. Eu não tinha intenção de virar jornalista. De repente fui intimado a virar jornalista. E dei uma puta sorte, porque a minha vida virou 180 graus, tomei outro rumo. Mas com essa experiência vivida, primeiro, de tratar todo mundo bem, né? Não tinha sacanagem. Teve um episódio que eu ponho lá na listinha negra, que um sujeito assumiu um cargo aí na cidade. E a turma mais... Não, esse cara é um filho da puta, tem que foder ele. Aí me escalaram para entrevistar o cara. Tá bom, eu sempre fui ruim de fazer sacanagem. Peguei lá, levei um rol de perguntas, um questionário, fiz as perguntas, o cara foi respondendo e tal. Escrevi a matéria. Aí todo mundo, porra, caralho, assim não dá, porra. Você quer que eu invente? Eu não invento. Isso é outro aprendizado que eu tive aí com a turma. A turma que fazia bem não precisava inventar. Você pode, né, melhorar a sua redação, mas inventar não. Aí ficou mais chato ainda quando o chefe de plantão veio e disse, olha, o fulano de tal mandou lhe elogiar porque você foi muito fiel à entrevista. Falei, porque não era para ser, porra. E essas pequenas coisas você vai juntando e molda a sua vida, né? Então, estou aí. Aonde eu estou hoje, eu entrei para fazer um freela. Estou há 35 anos. Disposição para trabalhar eu sempre tive. O Cidade pagava por 5 horas. Mas eu não conseguia sair da redação. Eu entrava às 7, eu não conseguia sair antes das 3. Eu entregava o material, porque a turma do Copdesk tinha hora e tal, mas eu ficava apurando mais coisas, já pensando no dia seguinte. Então, trabalhar é um negócio que me faz bem, me fez bem e enriqueceu minha vida ali com aquela turma. Tinha muita gente para perguntar. Eu tive uma passagem curta no Estadão e foi a mesma coisa. Trabalhar no Estadão, a Folha já estava com aquele projeto de tem que dar nota para poder o repórter se esforçar mais. No Estadão era a sequência da vida do Cidade de Santos, porque era todo mundo cabeça branca. Então você fica assim à vontade, né? Você não tem insegurança porque tem um cara ali do seu lado que tá. E quando eu entrei no Cidade, eu era o mais novo da turma, era velho de idade, mas eu estava com 33. Eu lembro bem porque eu casei. Casei no Cidade de Santos. Casei um sábado, fui trabalhar, entreguei minha página, saí de lá, fui para o cartório casar. Tomei uns uisquinhos no caminho para criar coragem, cheguei lá atrasado, foi o último, o juiz já estava dizendo, vou fechar. Mas casei, está aí com ela até hoje. Ô Chequi, e o fim do Cidade de Santos? Qual o tamanho da perda para a cidade? Olha, não sei se isso é mensurável, porque a concorrência estimula a criatividade, né? E você tinha uma concorrência saudável ali. O público da tribuna era o público da tribuna, mas o público do Cidade era o público do Cidade. E isso aí dá um vazio, né? E vai abrindo esse vazio, né? Hoje tá aí, a vida tá difícil para jornal, né? Porque você pega os grandes, né? Você pega aqui a matéria do depoimento do Bolsonaro, a matéria do depoimento do Bolsonaro, né? Não tem ninguém atrás do furo de nada. Parece que sai o mesmo release para todo mundo, porra. Então ficou complicado, quer dizer, nisso o tempo ajudou a esquecer o Cidade, porque
essa disputa saudável que tinha, acabou, a tribuna ficou sozinha e é evidente que eu acho que teve reflexo na tribuna, né? Porque não tá aí resistindo e tudo, mas o Cidade cutucava. Eles liam o Cidade antes de ler o deles para ver se ficaram devendo alguma coisa. A gente marcava corpo a corpo ali, não tinha... Eu achei que só voltando essa viagem para a Antártica, quando você foi, você já sabia que você ia ser demitido, é isso? Sim, eu tinha certeza. Eu embarquei no navio, porque eu cheguei de manhã na redação, olha, não vai mais. Só que a gente já tinha decidido à noite, né? Quem vai cobrir a saída do navio é o Renato. O Renato também tem ótimas histórias, porque o Renato era desse grupo, na turma do bem, Mauri, Ricardão, Miriam Guedes, né? E Renato Alonso, grande figura. Trabalhamos na mesma empresa hoje. E ele fica aqui em Santos, ele é fácil de achar. E o Renato foi lá com outro fotógrafo e registrou, né? 2 repórteres do Cidade de Santos. Então, claro que estava demitido, né? Eu só cumpri a tabela quando a menina falou, olha, achei que mandaram, não, porque eu tinha acertado direto em São Paulo, mas aí o editor ligou acho que era o Dácio Nitrine, que era o cara de São Paulo, e reclamou, pô, vocês estão passando por cima de mim, o cacete. Aí tá, o cara, então tá bom, então cancelamos o nosso contrato com ele, não tem matéria. Essa viagem foi transformadora da sua vida, pessoal? Totalmente, né? Totalmente. E você ir à Antártica é uma coisa que eu falo, quem puder vá. Você vai pro Polo Sul, tal, vai pro Polo Norte, são coisas diferentes, né? Uma coisa, eu adoro a Inglaterra e tive na Escócia também pela Marinha de Guerra. E aí você vai olhar o paralelo, o mesmo da Antártica, só que lá só tem gelo, na Escócia tem uísque, tem ovelha, tem não sei o quê. Então você tem uma noção, aquele mundo de gelo ali, do lado de lá de cima é diferente do lado de cá. É uma coisa que fica assim, você ouvindo aquele gelo estalar lá no fundo, tal, é fantástico. É uma viagem que muda tudo. Qual que é a última imagem que você vê na sua cabeça, a sua última do Cidade de Santos, a sua última ida na redação, qual foi a última passagem? Aquele monte de mesa de aço empilhada de jornal em cima, a gente adorava guardar o jornal de ontem, né? E o pessoal me olhando, eu passando no meio, a turma assim, pô, te demitiram e tal, vamos para a próxima, e a próxima foi para muita gente, né? Muita gente mudou de vida ali, graças a Deus. Isso me ajuda a buscar uma energia boa, que eu digo, não tive intenção, mas ajudei muita gente. E na cidade também? O Cidade ficou assim, eu tenho umas sortes na vida, quando eu fui falar para o Tranjan, que eu saí e tal, e falei com ele, o Tranjan falou, Sheik, eu falei, eu vou entrar com ação, porque no Cidade não pagava hora extra. Aí ele falou, eu vou te dar um conselho, não entra com ação não. Vai lá e fale com o Pedro tal, era um engenheiro, que era o homem forte da Folha, era um engenheiro. Aquilo na nossa cabeça dava uns chutes, né? Aí eu fui lá. Engenheiro Pedro, eu queria falar com você, mas a Folha não paga, não sei o quê. Eu falei, olha, veja bem, eu vou entrar com ação. São X horas, não era uma fortuna nem nada. Eu não sei se eu enchi muito o saco dele. Ele disse, tá bom, vai lá, receba lá. Quando eu fui pro pessoal, o cara do pessoal dizia, porra, você de novo. Ou seja, outro aprendizado da vida no Cidade, conversar
conversar e conversar, porra. Não adianta berrar, não sei o que. Conversa. Uma hora alguém te ouve. Tem. E graças a Deus o Frias para mim é um cara que eu devo gratidão eterna para ele, porque ele foi o oposto de tudo que nego dizia. O Frias é isso, o Frias é aquilo, o Frias é mau patrão. Para mim, foi um cara, me ouviu, fez justiça, pelo menos no meu ponto de vista, né? Então essa é a vida, você não se prenda no que dizem que é. Você primeiro você comprove. Isso, um monte de vezes isso aconteceu na minha vida. Então, mas o Cidade tinha essa característica. A gente conversava, só que bebia muito, né? Como o jornal fechava cedo, porque tinha que subir, a gente descia para tomar uma lá no Seu Zé, pô. E essa uma, 2 horas da manhã, o Seu Zé estava dentro da Brasília. Seu Zé, não é o açaí dele. Falei, não se preocupe, quando terminar me avisa. Então tem uma história, tem a vida ali todo dia, né? Eu adoraria encontrar alguns deles para a gente tomar um. O Mauri, porra, então, uma vez nós saímos, trabalhamos sábado, aí tinha um restaurante ali na praça, tinha uma feijoada, sei lá, mas a gente já estava meio mareado da véspera, né? Aí não, Mauri, me disseram que se tomar uma caipirinha equilibra. Aí, sábado, meia-noite, a gente estava na rua ainda. Era a vida permanente. E o Mauri era fantástico. Um dia ele disse, Sheik, eu vejo a vida, essa turma aí dos vegetarianos e tal. Acho tudo isso muito legal. Mas eu quero ver fazer batata para esses bilhões de pessoas. Não tem jeito não, vai ter que comer batata com agrotóxico mesmo. Ele tinha esse equilíbrio com ele mesmo, né? Não tinha radicalismo com ele. Ele era um cara justo, né? O Mauri era justo, né? Fiquei tão indignado quando aquele imbecil agrediu o Mauri. O Mauri era um cara do bem, do bem. A sua maneira louca, aquele beliscão no pescoço, eu lembro, vejo ele na redação, aí ele ficava a beliscar, ficava o pescoço roxo. Parece que ele tirava, espremia aqui para a ideia ir descendo. Aí espremia. Era E ele também ajudava os colegas, né? Não, o Mauri era para tudo. Você só me ajuda aqui, ele ajudava, não tinha. O Mauri era um ser humano assim, excepcional. Faz falta. É isso aí. Sheik, encerramos aqui. Obrigado. Valeu.